Dando continuidade ao estudo do projeto de compensadores, nesta aula o foco será o projeto do compensador de avanço-atraso, utilizando o método do lugar das raízes. Ao longo desta aula vamos descrever quando que o controlador de avanço-atraso pode ser empregado, o circuito para implementação deste controlador, a metodologia de projeto, um exemplo para ilustrar esta metodologia de projeto e simulações computacionais. Inicialmente, vamos considerar essa estrutura em malha fechada, onde GDS é a planta que queremos controlar e GCDS é o controlador de avanço-atraso que iremos projetar. Nas aulas anteriores, estudamos que o controlador de avanço era utilizado quando tínhamos um sistema em malha fechada em que o erro em regime permanente não era um problema, mas sim sua resposta transitória. Então, o compensador de avanço era empregado para modificar ou melhorar a resposta transitória de tais sistemas. Por sua vez, estudamos que o controlador de atraso poderia ser empregado em sistemas que em malha fechada tivessem um comportamento transitório adequado, porém o erro em regime permanente era muito grande. O controlador de atraso é então projetado para reduzir o erro em regime permanente sem modificar a resposta transitória do sistema de maneira significativa. Todavia, podemos ter um terceiro caso de um sistema em malha fechada que não tem um comportamento transitório adequado e que também exibe um erro em regime permanente muito grande. Assim, é necessário unirmos os esforços de um controlador de avanço e de um controlador de atraso. Desta forma, o controlador de avanço-atraso é útil quando desejamos compensar a resposta transitória de um sistema, ao mesmo tempo que queremos reduzir o seu erro em regime permanente. Em relação ao termo de avanço deste compensador, as especificações típicas associadas à resposta transitória, como já vimos, são o sobressinal, o tempo de pico, o tempo de subida, o tempo de acomodação. A partir dessas especificações, nós definimos a constante de amortecimento zeta e a frequência natural ômega-n dos polos dominantes de malha fechada do sistema compensado. Em relação ao termo de atraso deste compensador, as especificações típicas associadas à compensação do erro em regime permanente estão relacionadas às constantes de erro estático de posição Kp e de erro estático de velocidade Kv, que por sua vez se relacionam com os erros em regime permanente para uma entrada do tipo degrau, para a constante de erro estático de posição, e para uma entrada do tipo rampa, para a constante de erro estático de velocidade. Então temos aqui algumas relações úteis relacionadas à resposta transitória de sistemas. Como visto no projeto do compensador de avanço, a partir das especificações de resposta transitória, definimos o zeta e ômega-n, que por sua vez vão definir os polos dominantes de malha fechada após a compensação. Em relação ao erro regime permanente, temos aqui algumas relações úteis que fazem a correlação entre os erros em regime permanente para diferentes tipos de referência e as suas respectivas constantes de erro estático. Para a implementação do controlador de avanço-atraso, este circuito é uma possibilidade. Para obtermos a função de transferência deste circuito, ou seja, a relação entre E0ds e EIDS, vamos utilizar duas funções de transferência. A primeira relaciona esse sinal intermediário, E de S, com EIDS, que está aqui, e uma segunda função de transferência que relaciona E0ds com EDS, que está aqui. A função de transferência EDS sobre EIDS é dada por menos esta impedância Z2ds dividido por esta impedância Z1ds. A impedância Z1ds é obtida inicialmente calculando-se o equivalente série deste ramo, para na sequência calcularmos o equivalente paralelo. Isso está dado aqui, que fornece esta expressão, e de maneira similar para a impedância Z2ds, temos este resultado. Substituindo esses valores na expressão acima,
temos a função de transferência EDS sobre EIDS. A segunda função de transferência é menos R6 sobre R5, pois temos aqui um amplificador inversor. Assim, a função de transferência do circuito é obtida pela multiplicação dessas duas funções de transferência. Então temos aqui o resultado final. Esta função de transferência está replicada aqui e ela pode ser reescrita desta forma, que evidencia os zeros e polos e o ganho deste controlador em função dos componentes do circuito. A função de transferência do controlador pode ser reescrita nas seguintes formas, onde T1 é R1 mais R3 que multiplica C1, alfa T1 é R1C1, T2 é R2C2 e beta T2 é R2 mais R4 que multiplica C2. Dessas duas expressões nós obtemos alfa e destas outras duas expressões obtemos beta. Por fim, por comparação também, o ganho Kc do controlador é dado por esta expressão. Após a determinação dos zeros, dos polos e do ganho do controlador, nós iremos empregar essas expressões para determinarmos os valores dos componentes necessários para a implementação do controlador. Aqui temos a metodologia de projeto do controlador de avanço e atraso, e eu vou ilustrá-la através de um exemplo. Para isso, vamos considerar este sistema em malha fechada, que tem esta função de transferência, que fornece os seguintes polos de malha fechada, menos 0,25, mais ou menos J 1,9843. A partir destes polos de malha fechada, nós conseguimos determinar o seu coeficiente de amortecimento, sua frequência natural, e analisando este sistema, nós também conseguimos calcular a sua constante de erro estático de velocidade, que vale 8 segundos na menos 1. Portanto, este sistema em regime permanente para uma entrada do tipo rampa tem um erro de 0,125. Como temos um sistema do tipo 1, isto é, tem um polo na origem, para uma entrada do tipo degrau, o erro em regime permanente vai ser nulo. Observem que esse sistema tem um coeficiente de amortecimento bastante baixo, então a gente já espera que esse sistema tenha bastante sobressinal, que pode ser verificado aqui na resposta ao degrau deste sistema em malha fechada. O sobressinal é em torno de 67%. E o tempo de acomodação de 14,7 segundos. Para uma entrada do tipo rampa, verificamos que a saída do sistema exibe um erro em regime permanente. O comportamento do erro para uma entrada do tipo rampa está apresentado aqui, e em regime permanente ele vale 0,125, conforme nós calculamos anteriormente. Neste problema, o objetivo é reduzirmos o sobressinal para 16,3% no máximo. O tempo de acomodação deve ser no máximo de 1,6 segundos. E o erro para uma entrada do tipo rampa deve ser no máximo 0,0125. Então nós precisamos fazer uma compensação de resposta transitória e fazermos uma compensação de erro em regime permanente. A resposta transitória é compensada com o controlador de avanço e o erro em regime permanente com o controlador de atraso. Então, para este problema, uma possível solução é o controlador de avanço-atraso. Para resolvermos o problema, a estratégia vai ser projetarmos um controlador de avanço para atender a especificação de resposta transitória e, na sequência, nós vamos pegar esse sistema compensado com o controlador de avanço e vamos projetar um controlador de atraso para atender à especificação de erro em regime permanente. Das especificações de resposta transitória, vamos inicialmente determinar quais são os polos de malha fechada dominantes que devemos ter. Então, a partir do sobressinal e do tempo de acomodação especificados, nós utilizamos estas relações para obtermos o coeficiente de amortecimento e a frequência natural dos polos dominantes desejados para o sistema em malha fechada após a compensação.
Utilizando estas relações, nós temos então estes polos dominantes de malha fechada desejados. Menos 2,5 mais ou menos J 4,33. Assim, o termo de avanço do controlador deve ser responsável por garantir que em malha fechada tenhamos estes polos após a compensação. O próximo passo é verificarmos se este polo faz parte do lugar das raízes da planta. Se ele o fizer, basta ajustarmos um ganho para, na sequência, projetarmos o controlador de atraso para corrigir o erro. Então vamos verificar a condição de ângulo do lugar das raízes na função de transferência do sistema, considerando o polo desejado para o sistema em malha fechada compensado. Verificamos que esse valor é menos 235 graus, portanto não satisfaz a condição de ângulo do lugar das raízes, portanto realmente precisamos ter um controlador de avanço para garantir esses polos em malha fechada. Este controlador de avanço deve inserir no lugar das raízes uma contribuição angular de 55 graus. Caso o software que vocês utilizem ou a calculadora de vocês retornem este ângulo no intervalo de menos 180 até 180 graus, vocês teriam aqui 125 graus. E aí, para calcularmos essa deficiência angular, teríamos essa expressão, usamos o ângulo positivo desta condição de ângulo, que fornece os mesmos 55 graus. Então já determinamos o φ. Temos aqui um plano complexo onde eu marquei o polo dominante de malha fechada que desejamos. Aqui tem os dois polos da planta, um em 0 e um em menos 0,5. Nós vamos aqui escolher o zero do compensador de avanço em menos 0,5 para cancelarmos este polo aqui. Com isso, nós reduzimos a ordem do sistema. Então, está aqui o nosso zero, cancelando este polo. E o polo do controlador de avanço vai estar aqui sobre o eixo sigma, numa posição em que este ângulo φ vale 55 graus. Para a determinação deste polo, nós vamos determinar este ângulo θ1, visto que temos aqui um triângulo retângulo, para, na sequência, determinarmos o ângulo θ2, e através deste segundo triângulo retângulo, vamos calcular essa distância identificada como x na figura. Então a tangente do ângulo θ1 é 2 sobre 4,33, portanto o ângulo θ1 vale 24,79 graus, e o ângulo θ2 vale φ menos θ1. Assim, θ2 vale 30,21 graus, e a tangente desse ângulo θ2 é o cateto oposto, x, que estamos buscando, sobre o cateto adjacente, 4,33. Logo, x vale 2,52. Então, o polo do controlador de avanço está localizado 2,52 unidades à esquerda deste ponto. Logo, o polo está em menos 5,02. Assim, o controlador de avanço-atraso assume esta forma. 1 sobre T1 é este termo, portanto T1 vale 2. 1 sobre αT1 vale 5,02, portanto o alfa vale 0,0996. Falta determinarmos o ganho Kc associado ao termo de avanço do controlador de avanço-atraso, e para sua determinação vamos utilizar a condição de módulo do lugar das raízes, aonde nós vamos pegar somente o termo de avanço do controlador de avanço-atraso, multiplicar pela função de transferência da planta, vamos substituir S pelo polo desejado em malha fechada após a compensação e igualar a 1. Assim, o ganho Kc vale 6,26. Com isso, nós obtivemos a parte de avanço do controlador de avanço-atraso. Precisamos verificar se esta parte do controlador que projetamos atende às especificações de resposta transitória. Então eu vou fechar a malha do sistema considerando só o controlador de avanço. Assim, em malha fechada, temos esta função de transferência que fornece os seguintes polos, menos 2,51 mais ou menos J 4,329, que estão bem próximos dos polos de malha fechada desejados.
Portanto, este controlador leva os polos do sistema para onde desejamos. Vamos verificar aqui a resposta ao degrau do sistema compensado só com essa parte de avanço do controlador. Observamos nessa figura que o sistema compensado só com o controlador de avanço tem 16,2% de sobressinal e 1,61 segundos de tempo de acomodação, bastante próximos dos valores desejados. Quando comparamos esses valores obtidos com os valores do sistema sem compensador, vemos que a melhoria é significativa. Vale uma observação aqui. Neste caso, como nós cancelamos aquele polo da planta com 0 do compensador, o sistema permanece um sistema de segunda ordem. Então, esses valores aqui batem com aqueles que nós especificamos. Caso nós não tivéssemos nenhum cancelamento de polo e 0, nós teríamos um sistema de terceira ordem, e aí possivelmente esses valores aqui não bateriam com aqueles especificados no problema. Aí teríamos que verificar se o sobressinal e o tempo de acomodação estão adequados, e se não estiverem adequados devido à influência de um outro polo, nós temos que retornar na etapa de especificação do polo de malha fechada dominante e reposicioná-lo para atender às especificações. Neste caso, como deu tudo certo aqui, nós vamos seguir com o procedimento de projeto. Então nós já resolvemos a questão da resposta transitória e agora nós temos que resolver o problema de erro em regime permanente. Como o nosso objetivo é reduzir o erro em regime permanente para uma entrada do tipo rampa, vamos trabalhar com a constante de erro estático de velocidade, que para o sistema compensado eu vou denominar de KV-chapéu. Substituindo a função de transferência do controlador, temos essa expressão, da onde, aplicando o limite, obtemos que o KV-chapéu é Kc vezes alfa, que advém deste termo, vezes beta, que advém deste termo, vezes Kv, que é a constante de erro estático de velocidade da planta, isto é o limite de S tendendo a zero, S vezes GdS. O problema estabelece que, em regime permanente, o erro para uma entrada do tipo rampa deve ser 0,0125. O erro se relaciona com a constante de erro estático Kv-chapéu, portanto, para atender a especificação de erro, o KV-chapéu deve ser 80. Assim, o KV-chapéu é 6,126, que é o ganho Kc, que nós já calculamos, vezes 0,0996, que é o valor de alfa, que nós também já calculamos, vezes beta, vezes 8, que é o KV do sistema, e isso deve ser igual a 80. Portanto, o beta vale 16,04. Uma vez que nós temos o parâmetro beta do controlador de atraso, nós vamos escolher um valor de T2 grande o suficiente, de forma que o zero do controlador esteja próximo da origem, como nós estudamos no projeto do controlador de atraso. Uma vez definido esse zero, nós já definimos aqui o polo do controlador. E essas duas condições devem ser satisfeitas. A condição de módulo do controlador, quando S é substituído pelo polo desejado de malha fechada, deve ser próximo da unidade. E o argumento desse controlador, quando S é substituído pelo polo desejado de malha fechada, deve estar dentro desse intervalo de menos 5 graus até 0 graus. Isto é para garantir que o lugar das raízes do sistema compensado com a parte de avanço não seja modificado significativamente para mantermos a resposta transitória. Então, quanto mais perto de menos 5 graus for esse argumento, mais a resposta transitória vai ser modificada. Escolhendo T2 igual a 5, temos um zero próximo da origem, quando comparamos com o polo desejado de malha fechada, e verificamos que a condição de módulo fornece 0,98 e o argumento do controlador é menos 1,9 graus, portanto temos essas duas condições satisfeitas. Logo, o polo do compensador de atraso está em menos 0,01247, enquanto seu zero é menos 0,2.
Juntando agora esse compensador de atraso ao compensador de avanço que tínhamos projetado, nós temos a função de transferência do compensador de avanço-atraso. Esta parte do compensador é a parte de avanço, responsável por compensar a resposta transitória, e esta parte do compensador é o controlador de atraso, responsável por reduzir o erro em regime permanente. Com o controlador de avanço-atraso projetado, vamos fechar a malha do sistema para verificar se os polos de malha fechada estão onde desejamos. A função de transferência do sistema compensado está dada aqui, que fornece os seguintes polos de malha fechada, e os polos de malha fechada desejados são menos 2,5, mais ou menos J 4,33. Com o controlador de avanço nós tínhamos chegado nestes polos, e essa diferença se dá devido à modificação do lugar das raízes com a inserção do controlador de atraso. Então, mesmo com um ângulo de menos 1,9 graus, que nós acabamos de calcular, há uma pequena modificação dos polos dominantes de malha fechada. Vamos ver na sequência que efeito que isso vai causar na resposta transitória. Este sistema em malha fechada tem um zero e menos 0,02, e o sistema com inserção do controlador, devido a este cancelamento aqui de zero com o polo da planta, é um sistema de terceira ordem. O KV desse sistema compensado é 80, assim o erro em regime permanente que esperamos é de 0,0125. Aqui tem um script em MATLAB para fazer a simulação deste sistema. Inicialmente eu defino a planta, fecho a malha desta planta sem controlador, calculo seus polos. Aqui eu defini somente o controlador de avanço, para verificarmos se a resposta transitória está atendendo às especificações de projeto com esse controlador de avanço. Fecho a malha do sistema controlado com este controlador de avanço. E aqui eu utilizo o comando minReal para fazer o cancelamento deste zero do controlador com o polo da planta. Caso contrário, quando eu fecho esta malha, eu tenho um sistema de terceira ordem, porque o MATLAB não faz o cancelamento automático entre polos e zeros. Então eu tenho que usar este comando minReal. Calculo os polos desse sistema compensado com compensador de avanço, verifico a resposta ao degrau. Na sequência eu defino o controlador de avanço-atraso, eu utilizo o comando conv para fazer o produto entre os polinômios do numerador do controlador de avanço e de atraso. Da mesma forma eu faço o produto dos denominadores destes compensadores com o comando conv. E aqui eu defino a função de transferência do compensador de avanço-atraso. Fecho a malha do sistema com o compensador. Novamente utilizo o comando minReal para fazer o cancelamento entre polos e zeros, entre essas duas funções de transferência. Calculo zeros, polos e ploto a resposta ao degrau para analisar o comportamento do sistema sem compensação aqui e o sistema com compensação. Na sequência é calculada a resposta rampa. Para isso, como vimos na aula anterior, relativa ao compensador de atraso, eu defino o integrador para integrar a resposta ao degrau e formar uma entrada do tipo rampa. Esse step aplicado no integrador, portanto, fornece a referência. Aqui eu calculo a resposta rampa do sistema em malha fechada sem compensação. Na sequência eu calculo a resposta rampa do sistema com compensação de avanço-atraso. Na sequência são calculados os erros para uma entrada do tipo rampa. A diferença do que foi feito aqui em cima é que eu considerei um tempo de simulação maior para atingirmos o regime permanente do erro. Os tempos de simulação também foram especificados para que eu possa subtrair nos mesmos instantes de tempo as saídas calculadas para o sistema sem compensação e com compensação em malha fechada da referência. Por fim, os erros são exibidos no gráfico. Aqui temos um script em Python para realizar a simulação do sistema que estamos analisando. Inicialmente, o ambiente gráfico é configurado para que as figuras sejam exibidas em novas janelas. Na sequência, são importadas algumas bibliotecas usualmente empregadas para análise de sistemas de controle.
Defino a planta de maneira bastante similar como é feito no MATLAB. Fecho a malha desse sistema sem compensação, exibo essa função de transferência e calculo os polos do sistema em malha fechada sem compensação. Aqui estou definindo a função de transferência do compensador de avanço, que projetamos para fornecer a resposta transitória desejada. Fecho a malha do sistema compensado com este compensador de avanço. Utilizei o comando minReal para simplificar a função de transferência de malha fechada, de forma a cancelar polos e zeros entre o compensador de avanço e a planta. Exibi aqui a função de transferência do sistema em malha fechada compensado com o compensador de avanço. Calculo os polos desse sistema para verificar se eles atendem aos polos especificados. E aqui é calculada a resposta ao degrau desse sistema compensado com compensador de avanço para ver se a resposta transitória atende às especificações do projeto. Para isso, eu defini um vetor de tempo de simulação que inicia em 0 vai até 10 segundos, com 1000 pontos linearmente espaçados entre 0 e 10. A resposta ao degrau é calculada com o comando step. Eu preciso passar a função de transferência que queremos calcular a resposta e o vetor de tempo de simulação. E este comando retorna aqui na variável que eu chamei de y1 a resposta ao degrau e na variável que eu chamei de t1 o tempo de simulação. Crio uma nova figura, ploto esta resposta ao degrau, defino aqui uma legenda para o gráfico, identifico o eixo x, o eixo y e coloco um grid na figura. Aqui eu defino a função de transferência do compensador de avanço-atraso. Para isso eu multipliquei aqui os numeradores dos compensadores de avanço e atraso, utilizando o comando polymul, que está na biblioteca NumPy, que eu estou chamando aqui de NP. E para o denominador eu fiz a mesma coisa. Na sequência eu defini a função de transferência com o comando TF. Fechei a malha do sistema compensado com o controlador de avanço-atraso. Novamente utilizei o comando minReal, visto que é possível realizar o cancelamento entre polos e zeros nessas funções de transferência. Estou exibindo a função de transferência em malha fechada e calculando os zeros e os polos desse sistema em malha fechada. Próximo passo é calcular as respostas ao degrau do sistema sem compensador e com compensador em malha fechada. Depois eu calculo a resposta à rampa. Para isso eu defino um integrador e aplico um degrau neste integrador para termos a referência. E para os sistemas em malha fechada, estes sistemas são multiplicados pelo integrador para que, ao aplicarmos o comando step, o integrador forneça como entrada para essas funções de transferência uma referência do tipo rampa. Aqui eu exibo essas respostas para, na sequência, calcular os erros para uma entrada do tipo rampa para os sistemas sem compensação e com compensação em malha fechada. Por fim, estou aqui exibindo os gráficos dos erros de rastreamento dessa entrada do tipo rampa para esses sistemas. Aqui temos as respostas ao degrau para os sistemas sem compensação e com compensação em malha fechada. Verificamos que esta resposta transitória do sistema compensado é bem melhor do que o sistema sem compensação. Aqui embaixo temos alguns indicadores, vamos analisá-los. O sistema não compensado tem um sobressinal de 67,3%. Com o compensador de avanço-atraso, ele foi de 21,2%, mas desejávamos 16,3%. O tempo de acomodação é de 14,7 segundos para o sistema sem compensação, de 3,4 segundos para o sistema compensado, com compensador de avanço-atraso, mas desejamos um tempo de acomodação de 1,6 segundos. Atentem ao fato de que quando projetamos o compensador de avanço e verificamos a resposta transitória do sistema em malha fechada com a compensação de avanço, ela atendia essas especificações. Então, essa diferença que surgiu aqui, ela se deve à inserção do compensador de atraso. Então, aquele zero do compensador
que escolhemos em menos 0,2 quando definimos T2 igual a 5, poderia ter sido escolhido mais próximo da origem para aproximar a resposta transitória do sistema compensado em malha fechada da resposta transitória desejada. Todavia, quando fazemos isso, também haverá uma influência no comportamento transitório do erro para uma entrada do tipo rampa. Deixo como exercício a análise da resposta transitória, bem como do comportamento do erro para uma entrada do tipo rampa, quando aproximamos mais ainda o zero do compensador de atraso da origem do sistema. Agora, se nós analisarmos os polos dominantes de malha fechada obtidos com o controlador de avanço-atraso que projetamos e calcularmos o sobressinal teórico e o tempo de acomodação teórico, nós vemos que eles são próximos daqueles desejados. Todavia, esses valores valem para um sistema de segunda ordem, e com o uso do controlador de avanço-atraso, como ele insere polos adicionais, a ordem do sistema é aumentada e, portanto, esses indicadores não são mais válidos. Logo, devemos sempre fazer a simulação do sistema compensado para verificarmos o comportamento transitório deste. E, se for o caso, reprojetarmos o controlador para atendermos às especificações do problema. Aqui temos os gráficos do erro para o sistema sem compensador e com compensador, da onde vemos que, em regime permanente, o sistema compensado atinge a especificação de erro definida no problema. Vamos agora determinar os componentes do circuito para implementar esse controlador. Então, utilizamos a função de transferência projetada, que tem esta forma. Então, 1 sobre T1 é 0,5, da onde o T1 é 2. O T1 é R1 mais R3C1. 1 sobre alfa T1 é 5,2, então alfa T1 é 0,2. Alfa T1 é R1C1. 1 sobre T2 é 0,2, T2 é 5, e o T2 é R2C2. 1 sobre beta T2 é 0,01247, portanto, beta T2 é 80,2. E beta T2 é R2 mais R4 vezes C2. O ganho Kc vale 6,26 e é dado por essa expressão. Assim, montamos um sistema de equações que tem 5 equações e 8 incógnitas. Então, para resolvê-lo, temos que atribuir o valor de 3 incógnitas. Vamos atribuir os valores dos capacitores e de um resistor, neste caso o resistor R6. Com isso, reescrevemos as equações e assim obtemos os demais componentes necessários para a implementação do circuito. Assim, o compensador de avanço-atraso que projetamos pode ser implementado por este circuito, utilizando estes componentes. Nesta aula, estudamos o controlador de avanço-atraso e vimos que ele é empregado quando desejamos melhorar a resposta transitória de um sistema, ao mesmo tempo que desejamos reduzir o erro em regime permanente deste sistema. Para projetarmos o controlador de avanço-atraso, nós subdividimos este projeto em duas etapas. Na primeira, é realizado o projeto de um compensador de avanço para atender às especificações de resposta transitória do problema. Na sequência, pegamos esse sistema compensado com controlador de avanço e inserimos um controlador de atraso para reduzir o seu erro em regime permanente. Eu espero que esta aula tenha sido proveitosa para todos e até uma próxima oportunidade.